Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Pode assentar-se. Carlão, aumenta um pouquinho só o retorno para nós aqui, fazendo um favor. Gente, hoje depois do nosso culto nós vamos orar no monte, tá bom? Como que pode ser a oração? A oração pode ser individual. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e orar. Você e Deus, amém? Em outros momentos, a oração precisa ser com a congregação. Precisamos nos unir em oração. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá bom? Aí, se você quiser estar conosco orando, o pessoal da sede vai chegar para orar com a gente. Então, se você quiser, vamos orar, porque é necessário. Às vezes, nas batalhas que nós enfrentamos, sozinhos, nós podemos muita coisa em oração, em Deus, em Cristo Jesus. Mas unidos numa só fé, amém? Buscando o mesmo Deus, as nossas forças aumentam. Muitas coisas podem acontecer através da oração. Ou em outras palavras, tudo pode ser mudado através da oração. Então, é uma questão de esforço, de busca, de você se empenhar em buscar a Deus. Quando eu busco Deus, Deus me ouve. Quando eu busco Deus, Deus responde. A Bíblia diz isso. Então, você está sendo convidado a estar comigo, se assim você quiser. Deixa eu falar outra coisa para você. Nós vamos iniciar, por esses dias aqui, por essa semana que vem, na outra, não sei, o jejum das causas impossíveis. Nós vamos precisar movimentar o mundo espiritual, tá bom? E aí eu vou explicar algumas coisas em relação ao jejum, como vai ser, e nós vamos fazer isso. Vamos lutar com todas as armas que Deus nos deu, tá bom? Então, mais para frente eu vou estar falando sobre isso, e eu tenho certeza que vamos alcançar muitas respostas de Deus, amém? Tá? Então, dito isso, eu quero chamar aqui o meu xará. Eu convidei ele aqui para falar da palavra de Deus. Vocês podem se assentar. E eu falei para ele assim: encaixa teu testemunho, né? Que o testemunho dele é bonito, viu? É um testemunho bonito. Ele está aqui com a gente quanto tempo já, Adilson? 1 ano e meio que ele está com a gente aqui. Então ele vai ministrar e pedir: encaixa isso no seu testemunho, que é muito importante para a gente, tá bom? Vamos receber aqui o nosso irmão, o servo de Deus, dizendo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus por mais esta noite, motivo de grande alegria de estarmos aqui reunidos para fazer aquilo que apraz aos olhos do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade de ter me incumbido dessa responsabilidade, e também a cada um de vocês, que saiba você que nesta noite você escolheu estar aqui, você escolheu a melhor parte. Assim como quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, obrigado, e quando Marta ela se preocupa com seus afazeres, em arrumar a casa até mesmo para Jesus, mas ali Maria ela senta aos pés do Senhor para ouvir a tua palavra. E hoje nesta noite você escolheu a melhor parte de estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, de estar aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, amém, igreja? Louvado seja Deus. Sem muita demora eu quero fazer menção do texto. Você que trouxe sua Bíblia e pode, por favor, abra comigo no livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu verso 1 em diante. Amém? Está fazendo menção do texto aqui. A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe,
ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos. Então levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Somente até aqui. Levante sua mão comigo, igreja. Repita comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Senhor meu Deus, Espírito Santo, venha nesta noite falar conosco a cada coração, venha ministrando, Senhor, a Tua palavra, não aquilo que queremos, mas o que necessitamos. Derrama a Sua virtude, o Seu poder, a Sua presença, Senhor, nos enche, Senhor, do Teu bálsamo, nos enche do Teu azeite, Senhor, e assim nós Te rendemos graças a Ti por mais um dia na Tua presença, e assim nós queremos Te agradecer, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Dê as palmas, louva ao Senhor. Glória a Deus. Palavra esta agora que vem nos falar de uma família, de um marido, sua mulher e seus filhos. Permita-me aqui voltar só um pouquinho no livro de Juízes, para que nós podemos entender o contexto da passagem, para que nós podemos entrar agora no entendimento. Palavra esta agora que lá atrás, até mesmo no livro de Juízes, a palavra nos diz que após a morte de Josué, o povo agora começa a se corromper com os povos vizinhos, com as nações vizinhas, e agora a adorar a outros deuses. E até mesmo a Bíblia nos relata um pouco mais à frente que agora cresce uma nova geração, agora cresce um novo povo. E até mesmo esse novo povo que agora cresce, a Bíblia nos diz que eles não conhecem a Deus, eles não se lembram mais da aliança que os seus pais fizeram quando saíram da terra do Egito, e agora eles começam a se contaminar com os deuses, começam agora a servir a Baal e Astarote. E nós entendemos que quando o povo ele começa a se desviar do caminho, começa até mesmo a se afastar da presença do Senhor, o Senhor ele envia a disciplina, o Senhor ele envia a correção para o povo que está agora desobedecendo a sua palavra, desobedecendo as suas leis, desobedecendo os seus mandamentos. E agora nós entendemos que na terra de Belém, o Senhor envia uma grande fome. Este homem Elimeleque com a sua família agora, em meio àquela fome, em meio até mesmo àquela rebeldia do povo, mas entendendo agora que ele tinha que sair daquela terra, porque não tinha mais condição dele sustentar a tua casa. E ele pega a sua mulher e seus filhos e vai por uma terra chamada Moabe. Moabe é a terra do filho de Ló que teve com a sua filha. Alguns sabem dessa história, eu não vou aqui se adentrar muito nesse texto, mas ele começa agora a caminhar para Moabe e se habitam ali. E logo no começo do seu capítulo 1, a Bíblia diz que Elimeleque, ele veio a morrer. Irmão, quero te dizer nesta noite que muitas das vezes eu e você procuramos sair da terra a qual o Senhor tem nos dado, da terra prometida a qual o Senhor tinha dado para o povo, para ir numa terra estranha, numa terra contaminada aos ídolos, para ver se ele conseguia até mesmo um suprimento, uma necessidade que ele estava passando ser agora suprida. Só que nós entendemos que é só na presença do Senhor que Ele nos fortalece, é só diante da presença do Senhor que Ele envia o pão, Ele envia a providência. Nós não precisamos sair da casa do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor, ir para uma terra estranha, para buscar o suprimento, para buscar agora
a nossa abastança, porque fora da presença, irmão, nós não vamos conseguir. Fora da presença nós não vamos vencer. E até mesmo a Bíblia diz que ele chegando lá, passar algum tempo, ele veio a morrer, deixando sua mulher e seus 2 filhos. Ele tentou correr da correção do Senhor, ele tentou correr da disciplina do Senhor. Irmão, não adianta correr da disciplina do Senhor. Não tem aonde que os olhos do Senhor não te vejam, não tem aonde os olhos do Senhor não te alcance. E muitas das vezes é assim, é na necessidade, é na batalha, é na luta, que muitas das vezes a angústia ela vem dentro do nosso coração, a incerteza ela cresce diante da nossa mente, e nós tentamos buscar recurso em alguns lugares, mas nós entendemos que fora da presença do Senhor não tem como. Se nós corrermos da presença do Senhor, a correção ela vem. E agora nós entendemos no texto que o Senhor ele nunca se esqueceu do seu povo. O Senhor nunca virou as costas para o seu povo, mas o seu povo outrora agora estava se contaminando, se virando, seguindo agora doutrinas de falsos deuses. E a ira do Senhor se acendeu contra aquele lugar. Então agora quando Elimeleque morre, fica sua mulher desamparada. Fica sua mulher agora sem saber o que fazer naquela época. Nós sabemos que as mulheres eram totalmente dependentes de seus maridos, supridores da sua casa. Quem tem família aqui, quem é pai de família sabe o quanto é difícil de manter uma casa, o quanto é difícil batalhar para estar ali, dando o exemplo dentro do seu lar. Mas agora aquela mulher, ela fica totalmente sem saber o que fazer. E a Bíblia nos diz que logo após isso, os seus filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas. Mais uma vez, os seus filhos agora buscando recurso na terra estranha. E um pouco mais para frente, nós entendemos que passaram-se 10 anos. 10 anos agora numa terra estranha, sendo estrangeiro, deixando agora a terra prometida que o Senhor tem dado a Josué, e foram divididas para eles, que eles gozassem, eles ficassem agora diante da terra, sendo bem-aventurados, mas muitas das vezes eles não quiseram, eles não preferiram estar diante dos olhos do Senhor, e agora eles começaram agora a casar-se com mulheres estranhas, casaram com mulheres estrangeiras. Em Gênesis a Bíblia nos diz que os moabitas eram um povo ao contrário do Senhor, era um povo que guerreava contra o povo do Senhor. Então nós entendemos que eles estavam andando no caminho oposto ao qual o Senhor tinha ordenado, estavam andando no caminho totalmente ao contrário. Talvez eu e você, muitas das vezes nós tentamos acertar, mas erramos, tentamos andar num caminho, mas muitas das vezes com o nosso coração aquebrantado, necessitado de uma resposta e não temos, e nós pensamos assim: será que se eu parar de ir para a igreja, eu vou parar de ter tanta tribulação? Porque quando nós se achegamos na presença, o Senhor Ele abençoa, o Senhor Ele derrama a graça, a virtude, o poder sobre a nossa vida. Só que é notório, irmão, que a tribulação, as tentações, as vontades do mundo, ela cresce diante do nosso coração também. E é uma luta contra a carne, é uma luta do Espírito guerreando contra a carne para fazer aquilo que a gente quer, mas o Espírito Santo nos conduz a fazer o que é o certo. E agora entendemos que aquela mulher perdeu também seus 2 filhos, Malom e Quilion, vêm a morrer. E agora nós entendemos que está tudo mais difícil para aquela mulher. Uma mulher numa terra estrangeira, sem recurso, muitas das vezes até sem saber o que fazer, sem comer. E a Bíblia nos diz que ela chega nas suas 2 noras e fala: filhas, voltem para as tuas casas, voltem para a sua vida, voltem a fazer aquilo que vocês faziam e seguir e terem maridos, porque eu mesmo já sou velha,
eu mesmo já não tenho mais como te dar filhos para que casem. E uma delas, se chamada órfã, a Bíblia nos diz que ela chora diante de sua nora. Ela chora e ela dá um beijo e fala: não, nós vamos ficar com você, nós vamos ficar contigo. E ela novamente fala: não, filha, volte, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. Mesmo se eu tivesse filho hoje, eles crescessem, vocês esperariam até que eles crescessem? E órfã, ela pega, então se despede e vai embora. Porém Ruth, ela pega, a Bíblia nos diz que ela se apegou a Noemi. Ela se apegou a Noemi e agora fala: não insista para que eu te deixe, não insista que eu não vou. Aonde você for, eu vou, aonde você dormir, eu dormirei, porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Agora entendemos que aquela mulher buscava e adorava o Senhor mesmo na terra estranha. Aquela mulher, ela glorificava, exaltava o Deus Criador mesmo ali na terra estrangeira, no meio à idolatria. Porque para uma pessoa anotar, para uma pessoa falar: o seu Deus é o meu Deus, pastor, automaticamente nós entendemos que o dia a dia daquela mulher era um dia a dia de uma serva, era um dia a dia de uma adoradora, era um dia a dia de uma mulher guerreira, era um dia a dia de uma mulher batalhadora diante do altar do Senhor. Ela não desanimou. Muitas das vezes as aflições dessa vida tentou destruir ela, mas ela só tinha duas opções naquele momento: ou morrer na terra estranha, ou voltar para Belém, para que tudo começasse novamente. Então nós entendemos que para tudo começar um renovo, nós temos que voltar aonde começou. E agora Ruth fala: eu estarei contigo, aonde você for eu irei, aonde você dormir eu dormirei. E a Bíblia nos diz que agora elas pegam e saem de Moabe e voltam para Belém, porque a Bíblia nos relata que ouviu-se em Moabe que na terra de Belém o Senhor tinha atendido as orações daquele povo e tinha lhe dado pão. Belém, a palavra que significa casa do pão. Então, muitas das vezes, no desespero daquela família, na própria terra do pão, a terra prometida, a terra das bênçãos, não estava tendo pão, irmão. E quantas das vezes nós estamos buscando, nós estamos orando e parece que nada acontece. Parece que o mundo espiritual está travado, mas eu quero te dizer nessa noite que não está perdido. O Senhor já tem ouvido o seu clamor, o Senhor já está trabalhando ao seu favor, porque assim como aquelas mulheres estavam desamparadas, mas continuavam perseverando, assim nesta noite, o Senhor, Ele já está entrando com providência na sua vida, na sua causa. Eu não sei da forma que você se adentrou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. Nós não servimos um Deus de pau, de pedra, nós servimos um Deus que tudo pode, nós servimos um Deus que quebra toda barreira, todo laço, todo embaraço, e aquele que está providenciando o pão na sua vida, porque Ele é o nosso pão da vida, Ele é o nosso verdadeiro El Shaddai, Ele é o nosso verdadeiro Deus provedor. Agora, a palavra nos diz que Noemi e Ruth estão chegando a Belém, voltando até mesmo para a sua terra, e as pessoas olhando para elas assim: não é aquela Noemi? Noemi olha para elas e fala: não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Senhor tem amargurado meu coração. Cheia eu parti, porém vazia eu voltei. Irmão, é tempo de voltar para Belém, irmão. É tempo de voltar ao primeiro amor, irmão.
É tempo de voltar na chama do Espírito Santo. É tempo do Senhor encher a tua vida. É tempo do Senhor encher a tua casa. Porque você não vai morrer em Moabe. Você vai para Belém. Você vai ser farto. Você vai ser bem-aventurado diante do Senhor. E aquelas mulheres agora chegando, até mesmo recebendo assim aquela notícia que a terra tinha sido abençoada, mas 10 anos se passaram e nada tinha acontecido, mas após elas voltarem, a Bíblia nos diz que era tempo de colheita, era um tempo de colheita naquela época, das cevadas. Então, aquelas mulheres sem saber o que fazer, elas buscam um repouso, e Ruth novamente tem uma ideia e fala para Noemi: Noemi, permita-me que eu vá até os campos colher espigas, para que possamos se alimentar. Noemi diz: assim seja feito, vá. E agora a Ruth vai e começa ali a rabiscar, começa ali a recolher. A Bíblia nos diz que rabiscar significa recolher. Na tradição judaica, na lei que está em Levítico, a Bíblia nos diz que quando os seus colhedores vinham colhendo os frutos, aqueles frutos que iam caindo, não era permitido que eles pegassem, porque aqueles frutos eram até mesmo para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, era para suprir a necessidade daqueles que não tinham condição de ter. E agora a Ruth, ela começa a pegar aquele resto que sobrava, começa agora a pegar do chão, começa a colher e levar até mesmo o sustento para a tua sogra. Então, algo desperta em Boaz quando ele chega, que é o dono da colheita, e pergunta: quem que é aquela mulher lá? E o seu servo diz: aquela é Noemi, aquela é Ruth. Aquela é Ruth que veio com Noemi da terra estrangeira, e ela está aí o dia todo, sequer sentou só um pouquinho, e só sentou um pouquinho e colheu o dia todo. E agora o dono da colheita, que é Boaz, ele vai até a Ruth e pergunta para ela o que estava acontecendo com ela, e até mesmo que ele se alegrou de ouvir a beneficência que ela fez a Noemi, que grande honra o Senhor tinha dado a ela, mesmo no tempo difícil. Ela se alegrou e foi com a sua nora, com a sua sogra, diante da dificuldade. Então ele diz para os seus colhedores, no outro dia, que deixassem cair um pouco daquele cesto, para que ela pegasse, e aquilo que ela tivesse fome ou sede, que atendesse até mesmo a necessidade dela. Entendemos então que o Senhor, ele já começou a trabalhar ali, o Senhor, ele já começou a dar uma resposta, um sinal que mesmo em meio à luta, o Senhor, ele ainda deixa alguma coisa funcionando. O Senhor, ele ainda deixa alguma coisa ali funcionando, para que nós não perdemos o foco, nós não perdemos a fé. E quando Ruth volta a casa e diz: olha aqui, Noemi, o quanto eu consegui pegar hoje. E Noemi disse: bendito seja o Senhor, mas quem que é o dono da terra? E Ruth diz: é Boaz. Ela falou: louvado seja Deus, não com essas palavras, mas digo eu. E agora ela diz: esse é um dos nossos remidores. O que é um remidor, irmão? Na Bíblia, a Bíblia nos diz que quando o homem morre, dá-se a entender que a sequência, o seu irmão ou algum parente mais próximo, pela lei judaica, ele se casa com a mulher para dar continuidade na sua geração, para dar continuidade agora na sua parentela, para que não morra, para que não acabe a sua descendência. E agora Noemi diz para Ruth que ele era um remidor daquela família, que ele era a esperança que elas estavam buscando para aquela casa. E ela diz assim para Ruth: vai te lavar
unge-te, e passa um perfume e põe o seu melhor vestido. O Senhor vem nos dizer nessa noite que devemos nos lavar, devemos ser ungidos, lavado com o sangue do Senhor Jesus, para que possamos receber as bênçãos do Senhor. E aquela mulher, ela faz o que a sua sogra te orienta, aquela mulher, ela faz o que a sua sogra te ordena. Então ela vai até Boaz no outro dia na colheita, e novamente Boaz se achega a ela e dá beneficências para ela, dá muitas colheitas, não agora do chão, não agora que ela tinha que ficar se abaixando a pegar o resto que sobrou, porque, irmão, nós entendemos que o Senhor, Ele não dá resto, o Senhor, Ele não dá sobra, o Senhor, Ele dá o melhor dessa terra para você, e Ele quer te dar uma vida, e uma vida com abundância, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir o meu e o teu sonho, mas Deus veio para nos dar vida, e que você tenha com abundância. Então agora nós entendemos que o tempo da colheita chega e a provisão do Senhor chega na vida daquelas mulheres, só que ainda não está nada certo, ainda falta que Boaz entenda o verdadeiro propósito. Então ele diz: eu te remirei, ou seja, eu ficarei contigo, mas ainda há um parente mais próximo do que eu. Então a Bíblia nos diz que se reúne os magistrados daquela época e vão até a praça, porque tinha que ter testemunha diante de uma situação dessa, para que ele remisse até mesmo Ruth e acolhesse Noemi junto. Porque todas as terras que era de seu marido, que venderam quando partiram para Moabe, ia ser totalmente devolvida para elas, mas que aquele remidor também entendesse que ia vir Noemi junto, ia vir Ruth. Então o remidor mais próximo diz assim: não, pode ficar com você, Boaz, pode redimir, porque eu já tenho família, eu já tenho filhos, e para mim seria um pouco difícil. Então Boaz pega a Ruth e chama até mesmo Noemi e apresenta a todas as testemunhas. E agora nós entendemos que Boaz, que era o dono da terra, Boaz, que era o dono da lavoura, irmão, se casa com Ruth. Louvado seja Deus. Então nós entendemos, irmão, que agora Ruth se casa com um homem que é o dono da terra. Ela não precisa mais ficar pegando o resto, irmão. Ela não precisa mais ficar se arrastando, porque Deus chegou com a providência na vida dela, porque Deus agora atendeu as orações de Noemi. Noemi, muitas das vezes abatida, angustiada, passando ali na prova. Até mesmo a Bíblia nos diz que estava com uma idade avançada. E quantas das vezes nós achamos que estamos com uma idade assim, um pouco alta, um pouco elevada, e parece que as bênçãos não estão chegando, parece que as bênçãos não estão acontecendo, mas é assim, é luta, irmão, é luta em cima de luta, mas é glória em cima de glória também. Então nós entendemos que aquela família saiu de uma terra que era totalmente abençoada, mas que estava passando na correção, estava passando na disciplina do Senhor, para ir numa terra contaminada. E muitas das vezes nós hoje adoramos ao Senhor, e tem esse mundo aí corrompido, tem esse mundo aí que jaz do maligno, segundo diz a palavra. Então nós não podemos agora deixar os nossos bons costumes, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor, assim como aquelas mulheres prevaleceram em adorar, prevaleceram em buscar ao Senhor, assim a igreja também deve continuar cessantemente louvando e adorando o santo nome do Senhor. Uma coisa interessante que eu notei nesse texto é o amor de uma para com a outra,
É o mesmo amor a qual Jesus tem por mim e por você, a qual diz que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, decorrendo do texto, a Bíblia nos fala que Boaz redime Ruth, e até mesmo Ruth tem um filho, e esse filho é entregue que Noemi pudesse criá-lo. E Noemi, com tanta alegria, por ter passado por um momento de luto, por um momento de tribulação, por um momento agora de tristeza profunda, que é igual falamos aqui, quando ela chega, ela não fala assim, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque o Senhor tem angustiado o meu coração. Mas eu quero dizer para você nesta noite, irmão, ela não estava entendendo o processo, ela não estava entendendo o propósito que o Senhor tinha, mas hoje nós podemos entender que aquilo aconteceu, foi uma providência do Senhor, foi um tratamento, foi uma disciplina que o Senhor viu, para que o seu povo viesse a despertar, para que o seu povo saísse da terra estranha e voltasse para a terra prometida. Então, muitas das vezes nós estamos agora caminhando nos passos errantes, nos passos profundos, mas o Senhor, Ele quer que você volte, para que você volte no primeiro amor, para que você volte com aquele fervor, com aquela força. Não deixe que as coisas do mundo venham se adentrar, não deixe que as coisas venham contaminar os seus pensamentos. Permaneça, irmão, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível, somente creias, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Louvado seja Deus, aleluia. Muitas das vezes eu também andei assim, irmão, pensando que não tinha mais jeito, pensando que até mesmo aquela vida era uma vida boa, uma vida que tinha dinheiro, tinha carros, tinha mulheres. Só que dentro do meu coração eu senti um vazio tão grande, eu senti uma tristeza tão grande em meio à multidão. Estava ali em festa, mas ali o meu coração estava quebrantado. Parece que assim, nada preenchia, nada daqueles rolês, nada daquela vida, daquele dinheiro, daqueles amigos, nada daquilo preenchia. Só que eu não entendia que eu estava em Moabe. Só que o Senhor queria que eu voltasse para Belém. O Senhor queria que eu voltasse para Belém, a terra do pão, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao despertar agora, em meio ao vale, em meio à tribulação, em meio ao deserto, porque passamos pelo deserto muitas das vezes, irmão. A vida do crente é luta, irmão. Não é só bênção, nós sabemos que também tem batalha. Então agora o Senhor teve que amassar, o Senhor teve que quebrar aquele vaso, assim como diz em Jeremias 18, que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Nós entendemos que não foi o olheiro que quebrou o vaso se quebrou. E muitas das vezes eu e você se quebramos, irmão, a tomar atitudes, a tomar decisões precipitadas, sem ter uma direção do Espírito Santo, sem ter aquela oração pedindo, Senhor, confirma, Senhor, me mostra. Aí nós queremos tomar a nossa atitude, nós queremos ser mais, muitas das vezes, que o Senhor. Nós queremos ser agora dependentes, só que aí se quebramos todos. É aí que entendemos que se não for o Senhor, nós não conseguimos. Nós vamos até o limite, só que aí dali para frente, irmão, é só ruína, destruição e sofrimento.
Mas quando entendemos que o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso Senhor dos exércitos, é Ele que vai à frente do campo de batalha, é Ele que vai guerreando, é Ele que vai quebrando os laços, é Ele que vai quebrando as armadilhas e faz que você triunfe, e faz que você vença muitas batalhas nessa vida, e faz que você se torne muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, entendendo eu agora este processo, se passando aproximadamente há quase 5 anos num processo, num deserto, até mesmo num cárcere, muitos conhecem um pouco da minha história. O Senhor começa agora a trabalhar naquele vaso novamente, porque em Jeremias 18 a Bíblia diz que quando o vaso se quebra, o olheiro vai lá e pega o vaso e começa a fazer dele um novo vaso. Ele não descarta o vaso, irmão, porque na olaria do Senhor não tem lixeira, irmão. Na olaria do céu não tem lixeira, porque cada um de vocês aqui nessa noite é precioso para o Senhor. Você tem um valor. Muitas das vezes você pode pensar que não, mas você é valoroso, varoa valorosa, varão valoroso. Mulheres e homens de Deus que estão aqui para adorar o nome santo do Senhor, deixaram sua casa, deixaram o seu acômodo, deixaram os seus afazeres para honrar, para engrandecer o nome santo do Senhor, e estão entendendo que é na presença, é no altar que suas fraquezas morrem, e o Senhor te exalta, e o Senhor te abençoa. Então, passando na olaria, passando agora no processo, o Senhor começa a moldar um novo vaso. O Senhor começa agora a fazer aquela obra e começa agora a amolecer o coração do homem, começa a amolecer os pensamentos e despertar de um sono profundo, porque o povo sofre e carece por falta de conhecimento, por falta da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que estamos se fortalecendo, comendo do pão do céu, do pão da vida, que é a palavra do Senhor Jesus, que salva, que cura, que liberta e que nos fortalece dia após dia, porque é só assim que entendemos, irmão, que nós vamos agora conseguir caminhar por uma vida não só abençoada, mas muito mais abundante daquilo que pensamos ou pedimos, porque o Senhor tem grandes planos para cada um de vocês. Muitas das vezes agora eu pensando naquele lugar que não tinha mais solução, pensando que ia ficar dentro daquele lugar muito mais anos, e chega minha mãe e diz: filho, enquanto você não despertar, enquanto você não voltar para Belém, enquanto você não voltar para a presença do Senhor, você vai ficar rodando no deserto, conforme o povo ficou, rodando 40 anos no deserto, e não saía dali. A terra estava tão próxima, a bênção estava tão próxima, mas muitas das vezes é eu e você que retardamos a bênção do Senhor, é muitas das vezes eu e você que colocamos ali uma incredulidade, nós duvidamos do que o Senhor pode fazer, e nós acabamos de ler no texto, irmão, que as mulheres perderam a tua família, só que o Senhor restituiu, o Senhor deu em dobro, o Senhor deu uma terra para elas, elas saíram agora de Moabe sem nada, irmão. Chegaram a Belém e o Senhor lhe abençoou, o Senhor lhe deu agora o melhor daquela terra, o Senhor honrou. E agora no texto de Ruth, a palavra nos diz que o filho dela com Boaz é descendente de Davi, é bisavô de Davi. Então aquela genealogia, para dar continuidade, teve que acontecer toda essa tragédia, toda essa correção que o povo passou, foi pela desobediência, porque quando o povo desobedecia ao Senhor, a correção vinha. Quando eu e você desobedecemos, saímos da presença, a correção ela vem. O inimigo está aí para nos derrubar. Então a Bíblia diz para que nós vigiamos, para que não caia, para que permanecemos de pé, para que permanecemos batalhando, buscando e adorando ao Senhor.
Então, um certo dia, dentro daquele lugar, um homem veio falar para mim que o Senhor tinha falado, feito grandes promessas, e ali profetizou na minha vida, que via eu em cima do altar pregando a palavra do Senhor, só que eu mesmo sem entender, eu só diz amém, irmão, e continuei. E minha mãe sempre falando, semeando, falando da palavra, e eu comecei agora a entender que aquele lugar não era para mim. Moabe, terra idólatra, lugar de destruição. Num cárcere, irmão, eu se encontrava, olhava para o lado, só idolatria, só feitiçaria, irmão, só maldade. Só que o Senhor continuou guardando, só que o Senhor continuou com as suas mãos guardando. Estava passando no processo, assim como aquelas mulheres estavam, mas o Senhor estava guardando. Tomamos decisões, sofremos as correções, mas o Senhor continua guardando, o Senhor continua guardando. Não desanima, continua, persevera. Eu não sei se a sua causa está difícil, eu não sei se você tem buscado por alguém, por alguma causa que está travada, mas eu digo para você nessa noite, o Senhor já está entrando com providência na sua causa, na sua vida, porque nós servimos agora um Todo-Poderoso, o Deus que agora faz o vale de ossos secos se levantar, faz o morto ressuscitar, porque é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. Então, irmãos, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não tenha o poder de fazer na sua vida. E algum tempo eu fui a algum culto e levantei minha mão, falei, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus como o meu único suficiente Salvador e me reconcilio diante do Senhor. Digo para você, irmão, no começo foi um pouco complicado, porque quando estamos numa terra de idolatria, parece que a gente está andando na contramão, e que o mundo está andando certo. Só que não, irmãos, só que nós sabemos que o mundo é passageiro. As vontades, os prazeres do mundo é passageiro, é prazeres momentâneos. Na hora que acabar, a solidão fica, a tristeza fica, a dor no coração fica e nada adiantou. Mas quando nós entendemos que nós temos uma vida e vida eterna com Cristo Jesus, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos lava, é o Senhor que nos exalta, é o Senhor que nos abençoa, em nome de Jesus. E ali começou esse processo, e eu comecei a servir ao Senhor, eu comecei a buscar o Senhor, e as coisas foram acontecendo. E agora minha mãe diz de colocar um advogado para mim sair daquele lugar. Eu falei, mãe, não adianta, não tem mais jeito. Eu vou ter que cumprir até mesmo o restante aí, falta poucos anos. Ela falou, filho, o que a gente pode fazer, a gente faz. Então faça, porque o impossível Deus vai fazer. Porque o impossível Deus vai quebrar as barreiras, Deus vai quebrar agora todo o laço, toda a corrente. Falei, com pouca fé, irmão. Confesso para vocês, naquela época, novo convertido ainda, estava meio aprendendo um pouco da palavra. Falei, tá bom, mano, você quer fazer, faz. Irmãos, poucos meses, a resposta do Senhor, ela veio. E eu pedi ali, falei, Senhor, você ainda me escuta, me dá um sinal. E alguns meses o advogado me chama e me fala, viu, entramos com recurso, perdemos em São Paulo. Meu Deus do céu, eu falei que não tinha mais jeito, eu falei que não era fazer isso, mas calma aí, fala, mas nós ganhamos em Brasília e mês que vem você estará na rua com a sua família. Glória a Deus, louvado seja Deus, Deus fiel tem atendido a minha oração, o Deus fiel, o Criador tem ouvido a minha súplica. E não é diferente, irmão, na sua vida.
E não é diferente na sua causa, que nessa noite, assim como essas mulheres acreditaram e perseveraram, e o Senhor abençoou a vida delas, o Senhor vai abençoar muito mais a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, e tudo que você tem entregado no altar. Você tem sido fiel, você tem vindo aqui, irmão, a buscar o Senhor. Pode ter certeza, a resposta de Deus vai chegar na sua vida, a providência de Deus está chegando na sua casa. Então só creia, glorifica, exalte o nome santo do Senhor, abra sua boca e dê um glória a Deus, igreja, porque estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Muitas das vezes nós pensamos, irmão, que não tem jeito, mas para Deus tem jeito sim, porque o seu sonho, os seus projetos estão no altar. Você que busca e acredita, irmão, persevera, não deixe a sua fé se esfriar, não deixe que os inimigos tentam afligir você. E isso nós entendemos que a glória do Senhor é manifesta na nossa vida. Então agora, para a glória do Senhor Jesus, para que se cumprisse aquilo que o Senhor tem dito lá atrás, estou eu aqui adorando o nome santo do Senhor, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele tem prometido na sua vida, espere só um pouco, porque em Salmos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera só mais um pouco, espera só mais um pouquinho, e o que há de vir virá e não tardará, porque tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada sobre a nossa vida, que é o Senhor dos Senhores que há de vir para nos buscar, para nos lavar e remir com as vestes espirituais. Então permaneça buscando, adorando o nome santo do Senhor, que Ele tem feito grandes coisas na tua vida. Então adore, agradeça ao Senhor, porque Ele é fiel contigo. Você tem um grande valor para o Senhor. Não desanime, não desanime, porque nós entendemos que a palavra nos diz nessa noite, para que continuamos marchando. Quando o povo chega em meio ao Mar Vermelho, o povo diz assim: Moisés, e agora? Olha para trás, os inimigos estão chegando, o que nós faz? Moisés agora clama ao Senhor, e o Senhor responde: por que clamas a mim? Não digo eu para vocês que marche? Então devemos só marchar, que o Senhor Ele vá à frente ao campo de batalha, que o Senhor Ele vai abrindo o Mar Vermelho, o Senhor Ele vai abrindo as bênçãos celestiais para você, irmãos, e que você possa nessa noite ficar com essa palavra no seu coração, que você possa permanecer na presença e não desanime, permaneça buscando e adorando ao santo nome do Senhor, porque Ele tem grandes coisas na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor.